concedendo a eles a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para podermos aprender um pouquinho mais do Evangelho de Jesus e também estarmos aqui trabalhando em nome de Jesus. E ao lado desses companheiros, chegamos até Ismael, este anjo indicado por Jesus para fazer do Brasil o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Que possamos nos fortalecer no caminho de aprendizado e de crescimento espiritual, para auxiliar este anjo nessa difícil tarefa de levar a palavra do Mestre a todos os cantos do nosso país. E amparados por este anjo, chegamos até Maria, nossa doce mãe espiritual, que nos recebe de braços abertos, nos envolve com muito amor, com muito carinho no seu manto azulado. A ti, doce mãe, agradecemos por este amparo, por este amor, e pedimos que nos ajude também a sermos amorosos para com aqueles que chegam até nós. E pedimos mais, pedimos que nos leve até Jesus, o nosso Mestre. E a ti, Jesus, agradecemos por tuas lições de fé, de humildade e esperança. Ajuda-nos a compreender cada vez mais o Teu Evangelho, para que possamos ser merecedores de estarmos aqui reunidos em Teu nome. E a Ti pedimos também que nos leve até Deus, nosso Pai. E diante de Deus, ajoelhados espiritualmente, agradecemos pelo dom da vida, por tudo que temos, por tudo que somos, pelas dificuldades do dia a dia que permitem o nosso aprendizado e o nosso crescimento espiritual. E agradecemos, Pai, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, gente, hoje o nosso Evangelho é sobre o capítulo 11 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Amar ao próximo como a si mesmo. Vamos então procurar voltar um pouquinho na história, a época que Jesus estava encarnado. Ele visitava os lugares, e esses lugares eram o quê? Eles eram administrados por governadores romanos, que impunham o seu poder de uma forma arbitrária, né, ao povo judeu, sobrecarregando os habitantes da Palestina e das demais regiões. E Jesus pregava, mas com o objetivo de quê? De libertar o seu povo, o povo judeu, o povo hebreu, pela palavra, pelos seus exemplos. E naquela época, o Messias Salvador era esperado como um guerreiro que viria, né, puxar a espada e comandar o povo numa rebelião contra os poderosos. E não foi isso que aconteceu. Jesus veio mostrar a fraternidade, a caridade, o amor ao próximo. Veio dar os exemplos. E Jesus, em uma de suas pregações, ele foi assim interpelado, né, por um dos fariseus sobre se o povo deveria pagar impostos, se era lícito cobrar impostos dos escravos. E Jesus respondeu assim, né, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Lógico, quando fizeram essa pergunta para ele, estavam querendo tentar enganá-lo, tentar tirar dele a razão. E essa frase, ela caracteriza bem aqui. Dizia assim: se o povo da
palestina era obrigada a pagar imposto, então deveria fazê-lo, porém jamais se esquecendo de reverenciar a Deus. Então, dar a César o que é de César, o imposto, a prata que eles queriam, e reverenciar a Deus com o quê? Com fé, com oração, com esperança. E Jesus estava ali para ser o exemplo de tudo isso. Muitas vezes nós estamos ao lado de pessoas assim iluminadas e não nos damos conta, né? Nós tivemos Chico Xavier até recentemente conosco, encarnado. Ele era um exemplo de um missionário. Tantas coisas boas que ele fez, né? Temos ainda o Divaldo também. E a gente, vamos dizer, não dá valor. E isso, em uma dessas pregações ainda, os fariseus, sabendo que Jesus estava ali pela cidade, e um doutor da lei foi participar desta reunião. Aí o que ele fez para tentar Jesus, né? Que eles queriam, de qualquer maneira, que Jesus se contradissesse, que fosse contra o Alcorão, que eram as leis deles, para que ele fosse preso. Então ele pergunta para Jesus: mestre, ele que era um doutor da lei, né? Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Este é o primeiro, que é semelhante àquele: amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Então toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Isso está em Mateus, parágrafo 22, e de 34 a 40. Então essas duas frases juntas, elas poderiam dizer que seria o 11º mandamento, né? Que seria amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque todos os ensinamentos que Jesus veio nos trazer, nos deixou, se resume no amor. Então, a doutrina de Jesus é o amor. E como eu vou falar, o que é o amor? Eu encontrei uma definição legal. O amor pode ser definido como a totalidade dos sentimentos e desejos que estruturam o pensamento para a liberação de energia e de forças que guiam a ação na produção do bem e possibilitam a aquisição de qualidades constituintes do crescimento do espírito. Quer dizer, os sentimentos e desejos, através do nosso pensamento, liberam energias que produzem uma ação do bem e possibilita a nossa evolução, o nosso crescimento. Então você vê como o nosso pensamento é importante. Por isso que a gente tem que estar sempre pensando coisas boas, procurando ter bons sentimentos, porque isso nos leva a coisas melhores. E assim, o amor, ele parte da gente, né? O ato de amar, ele parte da gente. Eu não posso ficar esperando que o outro me ame. Eu tenho que demonstrar o meu amor. Ainda perguntar assim, mas quem é o próximo? Amar o próximo como a si mesmo. Mas quem é o meu próximo? O próximo é cada pessoa em particular. Um parente, um amigo, um companheiro de trabalho, né? Ainda diz assim, é todo aquele ser humano que é nosso semelhante. E ainda assim, o doutor levantou e disse a Jesus: mestre, o que hei de fazer para entrar na posse da vida eterna? Jesus disse: o que é que está escrito na lei? Como a lês tu? E ele respondendo disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo com a si mesmo. Quer dizer, repetiu tudo que já tinha. Então Jesus simplesmente disse: respondeu muito bem, então faz isso e viverás. Coloque em prática, né? Coloque em prática
Anota esse ensinamento para que você possa ter essa alegria de viver eternamente. E ainda Jesus, prosseguindo, falou daquela parábola do bom samaritano. Ele deu exemplo com a parábola do samaritano. Todo mundo já sabe, já viu essa parábola no livro? Jesus disse assim, e ainda, né, Jesus querendo dar o exemplo do que ele falou, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém, essa é a parábola, tá, gente? Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, que o despojaram e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu que pelo mesmo caminho desceu um sacerdote, que viu o homem caído e passou longe, não deu atenção. Do mesmo modo, um levita, que também foi ter aquele lugar, viu o homem e também passou distante. E um samaritano, porém, seguindo o seu caminho, veio onde estava o homem e, ao vê-lo, se encheu de compaixão. Naquela época, quem era samaritano não era bem visto, porque falava-se que de Samaria não poderia sair gente boa. Então ele se aproximou daquele que estava caído, aproximou-se dele e pensou-lhe as feridas, deitando nela óleo e vinho, e colocou-o sobre a sua montaria e o levou para uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo: trata desse homem e na minha volta te pagarei tudo quanto dependeres a mais. Aí Jesus ainda pergunta: então qual desses 3 tinha sido o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? O que vocês acham que o doutor da lei respondeu? Foi aquele que praticou a misericórdia, né? O terceiro samaritano. Então Jesus falou assim: então vá você também e faça a mesma coisa, vá auxiliar, vá ajudar aquele que está caindo, aquele que está precisando desse auxílio, dessa ajuda. E dessa forma Jesus quis demonstrar, né, por essa parábola, que a caridade, a salvação da nossa alma, vamos falar da nossa alma, tá? Independe de credo religioso que se professa. Importa auxiliar o próximo, independente dele professar ou não a nossa religião. Então nós aqui não vamos discutir, na hora de auxiliar uma pessoa, se ele é de outra religião. Ele é um irmão nosso, é um espírito que também está no mesmo caminho que nós, buscando a sua evolução. Por isso falamos, nós não temos que atacar religião nenhuma, nós temos que compreender, cada um está num momento de evolução. Quando falar a si mesmo, falar a si mesmo, também primeiramente tem que buscar assim, o autoconhecimento, conhecer a si mesmo, as nossas capacidades, os nossos limites, procurar fazer aquela autoanálise, se eu estou fazendo as coisas certas, se eu estou fazendo as coisas boas, se eu posso fazer mais. Hoje até tive a oportunidade de conversar, falei assim, poxa, quando eu comecei no Espiritismo, eu me achava um bom pai, um bom marido, um bom empregado, mas quando eu comecei a frequentar o Espiritismo, eu vi que eu podia ser mais, porque não importa ser tudo isso só para o meu grupo familiar, não é isso que Jesus quer. Jesus quer que nós sejamos fraternos, caridosos, amorosos para com o próximo. É um grupo muito maior. Não é aquele nosso pequeno grupo, aquele nosso pequeno mundinho que nós vivemos. É isso que Jesus espera de nós. Sócrates, que é um filósofo, né? Ele levava cada um de seus interlocutores a refletir sobre si mesmo, no sentido de tomar consciência da sua própria ignorância e, com isso, adquirir o verdadeiro conhecimento. Aqui a ignorância pode ter vários sentidos, mas aqui a ignorância é falta de conhecimento, né? Poxa, tem tanta coisa que eu não conheço, tanta coisa que eu preciso aprender, então eu vou atrás desse conhecimento.
como o conhecimento, né, na visão de Sócrates, tinha relação com o bem, então quanto mais a pessoa sabia, menos mal ela praticava. Tem uma certa lógica no raciocínio, né? E quando fala o amor ao próximo, ainda fala assim aqui, o amor ao próximo e a violência. Se Jesus nos ensinou a lei do amor, por que a violência nos dias atuais? É uma verdade, né? Nosso planeta, a guerra que está acontecendo, tanta violência, fora isso, se mata hoje por questão de um celular, sabe? São motivos tão banais. Ainda pergunta assim, nós nos esquecemos dos ensinamentos de Jesus? Estamos deveramente condicionados que pela sociedade, ou se a sociedade ela é violenta mesmo, então também vou ser violento? Falta-nos educação necessária? Por exemplo, que em alguns casos a falta da educação desvia muitas vezes a pessoa do caminho certo, né? Então eles dão até alguns exemplos, né, da história de por que devido à violência. Por exemplo, a lei de Talião na antiguidade, que era o quê? Olho por olho, dente por dente. Quer dizer, lá atrás já se tinha esse pensamento violento. E fala assim, se o Estado, né, as autoridades podem matar, por que eu não posso? Fala também do consumismo exacerbado pelos meios de comunicação social. É o que o Domingos falou. Os meios de comunicação hoje, eles estão mais preocupados em vender as violências do que as coisas boas. As notícias ruins vendem mais do que as notícias boas. Se você pegar a internet e vai lá naquele Google lá, começa a falar, você só vê assim, fulano separou de fulano, não sei o que, brigou com não sei quem, não sei quem. Gente, é só violência. Antigamente existia um jornalzinho, na época dos meus 15 anos, faz tempo, né, gente? Que chamava Notícias Populares, os mais antigos aqui acho que vão lembrar. A gente falava que era um jornalzinho que quando a gente torcia assim, derramava sangue. E era o jornal que mais vendia. Eu sei disso porque eu tinha banca de jornal, a gente trabalhava em banca de jornal. Então, era o que mais vendia, né? Então, hoje a propagação está muito mais fácil, né? Porque quem que não tem celular aqui? Até o Pedro tem celular, né, Pedro? Então, gente, é um negócio muito fácil de ter. Então, nós temos que saber usar bem essas ferramentas para que a gente possa estar ocupando a nossa mente, os nossos pensamentos com coisas boas. Domingos falou da mensagem do plano espiritual. A mensagem fala assim, não tenham medo, tenham fé. Fé no que Deus programou. O planeta está em transformação. E tudo que está acontecendo é porque deveria acontecer. Então nós não temos que nos revoltar contra Deus, nós temos que procurar compreender a vontade dele. Então eu falo, esses são alguns dos fatores condicionantes da nossa maneira de pensar, como também de agir violentamente. Então, contrariando os ensinamentos de Jesus, né, que é de amor, de paz, de fraternidade. Aí você fala assim, mas onde está a raiz, a fonte dessa violência toda? Ele responde assim, está dentro de cada um de nós. Se não fôssemos violentos, o mundo também não seria. É possível que esteja faltando a aplicação dos preceitos morais do Cristo, que eu falei, colocar em prática o ensinamento de Jesus. O nosso mundo vai estar se tornando um planeta de prova de regeneração. O que vai acontecer? Ele vai ser menos violento, porque as pessoas vão estar aprendendo a ser menos violentas. É a evolução. E a prática do amor ao próximo pode ser vista em função justamente do quê? Da obediência dos ensinamentos de Jesus, da prática desses ensinamentos. Então, quando a gente perdoa, não 7, mas 70 vezes 7, né, que está lá no Evangelho, quantas vezes devo perdoar ao meu inimigo, aquele que me ofendeu? 7 vezes? Ele falou, não são 7 vezes, são 70 vezes 7, a cada ofensa. Então, quando guardamos, então nós temos, quando perdoamos não 7
7 vezes, mais 70 vezes 7 a ofensa recebida. Então, quando nós guardamos até o dia seguinte para, por exemplo, às vezes discutir com o nosso vizinho, ele me fez uma coisa hoje, se eu for lá encontrar ele, eu vou ser violento com ele. Mas se eu vou deixar para ir amanhã, no dia seguinte, pode ser que eu já mudei meu pensamento, eu já entendi o que aconteceu. Outro, quando nós exercitamos a nossa paciência diante das mais ásperas dificuldades. Muitas vezes, quando uma pequena dificuldade que nos atinge, a gente já perde a paciência, né? A gente já explode. Quando procuramos dar bons exemplos, quando respeitamos a liberdade alheia, quando fazemos todos os esforços para não nos omitirmos, estaremos exercitando o amor ao próximo. Então, como conclusão, me deixa o seguinte recado: amar ao próximo como a si mesmo é um trabalho difícil, que deve começar bem, pois caso contrário, o resultado é nulo. Quer dizer, eu devo começar esse trabalho de boa vontade, querendo fazer isso. Porque se eu vou fazer porque eu sou obrigado, qual que vai ser o resultado? Provavelmente não, vai ser nulo, né? Diz aqui. E esse amar ao próximo muitas vezes implica num sacrifício total de nossa liberdade, coisa que nem sempre estamos dispostos a perder. Então, às vezes, no amor ao próximo, é uma pessoa que está precisando conversar, de um ombro amigo. Poxa, mas se eu for lá oferecer meu ombro para ele, eu vou estar deixando de ir a um lugar me divertir com outros amigos. O que eu vou fazer? Qual é o peso da minha balança? Para onde vai pender? Então nós temos o livre-arbítrio de escolher o que nós queremos fazer. E esse livre-arbítrio também vem com consequências. Eu vou responder pelas escolhas que eu fizer. E o mais importante, gente, para a gente amar ao próximo como a nós mesmos, primeiro nós precisamos nos amar. Eu preciso estar em paz, preciso estar em equilíbrio, preciso me sentir valorizado, amar a mim mesmo, cuidar do meu corpo físico, porque através do meu corpo físico que o Espírito vai poder cumprir a sua missão para que veio nesse mundo. Se eu não cuidar do meu corpo, se eu não amar ao meu corpo e a mim mesmo, o Espírito vai fracassar nessa missão e teremos que ter outras mais encarnações aí até poder ir completando. Mas Deus é tão bom, né? Que Ele nos dá a oportunidade de várias encarnações para que nós possamos evoluir. Então, mesmo aquele que evolui aos pouquinhos, Deus está vendo, e Deus concederá sempre novas oportunidades para chegarmos cada vez mais próximo a Ele. Obrigado, boa noite. Então vamos fazer agora nossas vibrações. Lembrando que vibrar é desejar que algo de bom aconteça do fundo do coração. Assim vamos unindo nossos corações numa intensa energia de amor e direcionando essa energia em forma de vibração a todo o universo, a todos os planetas e principalmente ao nosso planeta Terra, para que possa haver mais paz entre os homens pelos fim das guerras. Vamos vibrando por aqueles irmãozinhos que estão desencarnando ainda em decorrência das doenças, da pandemia, para que eles possam chegar ao plano espiritual mais conscientes de suas situações e terem o amparo de que serão merecedores. Vibramos também pelos familiares desses irmãos que ficam no plano material, que possam compreender a vontade divina, terem na aceitação, a fé e a esperança na vida futura, que foi o que Jesus veio nos ensinar. Vibramos por aqueles irmãozinhos que estão internados nos hospitais, nas clínicas, pelos trabalhadores da área da saúde, que também possam ser fortalecidos para poder vencer
recebam a ajuda de acordo com o conhecimento e a necessidade de cada um. Vibramos por todas as religiões que pregam o nome de Jesus. Vibramos por nossos lares e pelas pessoas que lá deixamos, para que possa ser um ambiente envolvido em energia de paz, de amor, de fraternidade, de equilíbrio, beneficiando a todos que ali adentrarem. Vibramos por esta casa que nos acolhe, seus trabalhadores, alunos e assistidos. Vibramos pelos nomes que estão na caixinha de vibração, para que todos ali também recebam a ajuda e o amparo de acordo com o merecimento e a necessidade de cada um. E vamos deixando aqui uma intensa luz de amor, para que o plano espiritual possa levar aonde for mais necessário neste momento. E agradecidos, pedimos licença então para encerrar o Evangelho dessa noite, dando graças a Deus e graças a Jesus.